bom estar no nosso Conexão e hoje, Chapolin, você viu, Moisés não toca, pois é, não só toca, como Exatamente. canta também, que lindo, Moisés. Olha, Luciano, ele viu aquele dia que tocou, né? Como que era o nome do rapaz que cantou contigo? Bernardo. O Bernardo. Canta demais, não tem um talento enorme, um abraço pro Bernardo, deve estar vendo Bernardo. a gente. Deve estar assistindo. E eu fiquei pensando assim, hoje quando a gente se encontrou no jantar, né, o Moisés estava jantando aqui com a gente, daí eu perguntei quem vai cantar. A Luciana falou, Moisés. Eu falei, mas ele toca. Não, ele canta também. Cara, e você canta muito bem. Obrigado, Parabéns, obrigado, viu? é um prazer estar aqui. Que Deus abençoe esse dom, que você continue abençoando as pessoas aí com o seu ministério, viu, Moisés? Obrigado. E tem um Muito projeto obrigada. bem legal para o ano que vem aí de CD, Sim, não tem, sim, Moisés? Sim. CD, tem videoclipe saindo, videoclipe chegando aí. Ah, Muito tem bom. que voltar aqui no Bastante Conexão coisas com, novas. com CD aí pra gente Tá bom. mostrar, porque o pessoal que ouve assim quer levar, né, o cantor para casa, quer ouvir. Muito obrigada, viu, Moisés, por sua participação. Eu que agradeço. Boa noite para você que está em casa, obrigada por sua companhia. Temos recados, né, Chapolin? A gente sempre fala... Opa, cadê? Ah, tá aqui. Você quer falar sobre o quê, Chapolin? Escolhe aqui. Vai lá, Luciana, qual que você quer hoje? Eu vou Eu falar quero- do... Vai lá. Vai, falar. Quero falar da minha parceira revista Conexão aqui, vou mostrar para quem? Para o Thiago? Então vai lá, Thiago mostra aqui. Essa é a nossa parceira, a revista Conexão. É uma revista trimestral, a cada 3 meses, como o nome já diz, você pode ter acesso ao material deles. Entre em contato com eles no endereço embaixo na sua tela e você vai poder ser assinante dessa revista que cada trimestre tem um tema super interessante para vocês. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, acesse o nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e solicite, peça o Resgate da Verdade, esse estudo bíblico super atual, vai chegar na sua casa, é um presente do programa Conexão e da TV Novo Tempo. Quase esquecendo, Chapolin, eu acho que Onde eu você estou inspirada trabalha? sobre o tema de hoje, viu? Você anda muito Pois é. esquecido, Chapolin? Olha, Luciana, eu tenho um sério problema com esquecimento, já diria minha esposa, né? Sofro até em casa por causa disso. Mas eu não sei porquê, a gente pode ser considerados novos, né, Luciana? A gente, claro, nós dois. somos jovens, Quer Chapolin. dizer, eu pelo menos, né? Mas esse é um assunto interessante, porque a gente vê muito isso hoje em dia. Como a gente já fala, né, vai falar aqui no programa, é um assunto que até um tempo atrás era mais para os idosos, né? Isso. Problema de esquecimento. Mas a gente está vendo que a partir do tempo os jovens também andam esquecidos. Esse estresse, né, Chapolin? Essa correria, Exatamente. trabalho, estudo. E tem muitas perguntas aqui, Luciano, isso está se refletindo aqui no nosso Facebook. Muita gente querendo saber respostas aí sobre esse tema. E você vai apresentar a nossa convidada, daqui a pouco tem perguntas aqui para ela. Claro, nossa querida Rosana Alves, neurocientista, que mora hoje nos Estados Unidos, Sim. está aqui passando férias, não é isso? Férias e trabalhando, também ao mesmo tempo. E vindo apresentar a barriga para a família e para os Sim, amigos, pros né? amigos. Precisava vir. A Angelina que vai nascer em janeiro, né? Janeiro, olha que bênção, né? Quem diria? Eu grávida já de 7 meses, mas eu falo que mesmo grávida, mesmo já num período da gravidez já um pouco avançada, para mim é um privilégio estar com vocês. Eu não podia voltar para os Estados Unidos sem participar com vocês e obrigada pelo convite. Com certeza. E o tema de hoje é fantástico, né? Sim, a doutora Rosana, ela sempre atende os nossos pedidos, Sim, né? sempre que A gente possível. fica assim, hoje esse tema a gente poderia... Nossa, bem que a doutora Rosana poderia estar aqui no Brasil para participar com a gente. Mas é um prazer tê-la aqui, Prazer todo viu? meu, Lu. Agora, doutora Rosana, para a gente entender, o ser humano, ele possui vários tipos de memória? Ou é apenas uma? Não, a gente possui 2 tipos de memória, basicamente, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, ou de memória de trabalho e de longa duração. O que seria, já conceituando? A memória de curto prazo é aquela que ela tem só a função de fazer com que eu lembre de algo naquele momento. É a memória de trabalho. Por exemplo, eu preciso falar com a Lu e pergunto para o Chapolin, Chapolin, qual é o ramal da Lu? E ele me fala 1728. No momento eu sei e vou ligar para você, mas amanhã eu já não lembro mais. Então ela só foi importante para aquele momento, para que eu fizesse aquela tarefa. Entendi. Mas já existe a outra memória, que é a memória de longa duração, que pode ser uma memória de trabalho, como por exemplo o seu ramal, que eu vou repetindo. Eu preciso memorizar, então eu vou repetindo, concentrando naquela informação e ela fica então armazenada para que eu possa evocá-la em outro momento. Então, basicamente, são essas duas, a de curta duração e a de longa duração. Agora, nessa de curta duração, às vezes acontece comigo, eu estou conversando aqui com alguém, às vezes até com a Luciana, a gente está falando sobre trabalho, ela termina de falar o tema para mim, ela terminou de falar, eu já não lembro mais o que ela falou. Eu basicamente não sei mais nada do que ela falou.
isso pode ser, de repente, um problema de memória ou um déficit de atenção naquele momento? Eu acho que você precisa ser internado, Chapolin. Olha, lá vai. Já tá vendo? Como Luciana? assim? Por isso que não pode... Ó, essas perguntas a gente Eu tem vim que para falar, trazer falar esperança, sem- entendeu? Mas isso acontece comigo também, doutora Nossa, Rosana, então a às coisa vezes. tá mais grave do que eu imaginava Não, nesse conexão programa. é assim, Não, doutora. mas é legal. Eu vou ficar quietinho se eu falar que... Não, eu tenho pergunta Não, no teu Moisés, memória daqui a olha, pouco, já, já, Moisés. A gente Você vai, não vai eu se vou livrar, mexer não. com você, Moisés. Ai, que Eu vou medo. mexer com você. Se prepare, que eu estou Não, afiada. porque isso acontece Mas isso é realmente muito comigo, às interessante vezes. mesmo. Muitas vezes o que acontece, isso já é uma dica para você não está com problema de memória. Provavelmente não, porque nós somos jovens, principalmente falando de jovens, né? Ao menos que você tenha alguns comportamentos que de fato afetem a sua memória. Nós precisamos prestar mais atenção. Então, assim, se eu não tiver o foco no que a Luciana está dizendo, ela está falando comigo, mas eu estou pensando em outra coisa, eu estou com alguma preocupação, eu de fato não vou conseguir lembrar. Porque é impossível você lembrar de algo que você não prestou atenção. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de falta de memória é falta de atenção, de concentração naquela tarefa. Já posso dar uma dica? Claro, por favor. Então, assim, se tem uma tarefa para você importante, perceba qual é o seu padrão para poder memorizar. Por exemplo, para algumas pessoas, para que ela memorize, para que ela guarde aquela informação, ela precisa ficar totalmente concentrada naquela informação, sem nenhum outro estímulo em volta. Já existem algumas pessoas que precisam de um ruído no ambiente para que elas possam se concentrar. Por exemplo, não existem aquelas pessoas que só conseguem decorar e estudar para a prova se estiverem escutando uma música? Então, para algumas pessoas, perceba-se assim. Para algumas pessoas, elas precisam ter um ruído, que ele é um ruído constante no ambiente, porque aquele som ele já conhece, já sabe que está escutando uma música, e os outros ruídos, que sejam pessoas chegando ou falando naquele ambiente, não vão atrapalhar porque ela está concentrada no que ela está fazendo e naquele ruído que é a música, por exemplo, que vai isolar dos outros estímulos, dos outros sons, outros estímulos que não precisa ser só som, né? Mas existem aquelas pessoas que, por exemplo, se estiverem escutando a música, não vão conseguir decorar, prestar atenção, porque ela vai ficar prestando atenção na música. Porque eu sou assim. Imagina com Moisés cantando dessa forma, se eu vou conseguir prestar atenção no que eu estou estudando. Eu quero escutar a música que ele está cantando. Então, assim, eu sei que para mim não funciona. Eu tenho que estar somente concentrada. Eu acho que o meu Tico e o Teco não funcionam se eu tiver com mais uma informação. Então, assim, perceba qual é o seu padrão para memorizar. Como que você memoriza? A gente sabe que muitas pessoas que têm facilidade de memorizar é porque elas fazem sempre um pareamento. Eu preciso decorar que ele é o Chapolin, né? Para próxima vez eu não esquecer que ele é o Chapolin. Não é Tiago, é Chapolin, né? Então eu não posso esquecer dessa informação. Então eu tenho que... Por que é Chapolin? Será que ele tem a fisionomia parecida com o personagem? Ou alguém vai me dar mais uma dica que aí eu consigo decorar? Uma memória por associação. Por associação. Então, você faz um pareamento, que é a associação, e fica mais fácil. Essas pessoas, a maioria delas que ganham esses concursos de memória, elas decoram por associação. Então, isso é uma dica É a melhor legal. maneira, então. É uma maneira bem bacana. Agora, e aquela memória fotográfica, né? A pessoa fala, não, eu decoro... É um outro tipo de memória também? Imagem, né? Grava aqui. Isso é fantástico, porque é isso que eu digo, cada um de nós tem uma forma de memorizar. Mas a fotográfica, ou não só a fotográfica, mas utilizando outros sentidos, por exemplo, o olfato, né, a luminosidade do ambiente, isso pode fazer com que a pessoa sim decore melhor, porque é associação também. Entendi. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm uma memória que ela só consegue memorizar se tudo tiver um formato para ela, uma imagem. Por exemplo, os dias da semana. Eu sei que eu tenho que encontrar com a Luciana na segunda-feira. A segunda-feira ela tem um desenho na minha cabeça. E tem mesmo, para mim tem. Todos os dias da semana tem um formato. Ele não é muito claro para mim, muito definido. Mas cada dia da semana tem uma cor para mim, tem um formato diferente. Então, eu não vou esquecer o dia que eu tenho que vir aqui, como eu não esqueci, não pela data, mas pela cor que a terça-feira tem para mim. Olha só. Entendeu? Então, assim, você vai descobrindo como que você consegue memorizar. E não adianta, você tem que ir atrás da forma que para você é mais fácil. Tem gente até que, por exemplo, não consegue decorar um nome, uma data, mas ela consegue decorar uma fisionomia. Eu sou muito bom de fisionomia. Isso. Eu não lembraria nomes, né? Eu não lembro o nome do Moisés quando eu vi ele hoje, mas eu lembro dele. Eu sei quem ele é, eu sei que ele veio aqui e cantou.
Mas tem isso também, né? E isso é bacana também. Porque eu nem consigo associar a fisionomia dele é o Moisés. Não, eu lembro da fisionomia dele. O Moisés eu vou lembrar com o tempo, porque é difícil para mim guardar Sim. nomes, mas a imagem não, já é mais fácil. E isso né? é muito interessante porque nós vivemos numa época onde as pessoas exigem muito de nós que sejamos super capazes em tudo. É assim ou não é? Claro. Então, eu tenho que ser super capaz de saber tudo de história, de matemática, para passar no vestibular, ou para ser um profissional destacado no mercado. E aí, então, eu muitas vezes perco a minha capacidade e a minha valorização da minha capacidade de memorização. Por exemplo, consegue decorar imagens, né, memórias, mas não é tão bom com a memória de curta duração quando vai falar com a Lu. E aí você passa a não valorizar o que você tem de bom para ficar apegado naquilo que você não consegue fazer direito. E isso também é ruim. E hoje, quando nós falamos que estamos com dificuldade de memória, talvez nós estejamos vivendo numa época onde é exigido de nós memorizar mais coisas do que era antigamente. Então, quando eu vejo os meus sobrinhos com 7, 8 anos de idade na escola, aprendendo matérias que eu fui aprender lá para os 14 anos, isso me assusta, de verdade. Então, assim, a carga também de aprendizado É do muito mundo maior, Mas né? eu posso só muito maior. acrescentar uma coisa rapidinho, porque daí você citou a questão de quando era na infância e hoje tem mais carga, né? Sim. Mas pode não ser também que a ferramenta hoje, ela deixa o cérebro um pouco mais frágil, em que sentido? Hoje eu tenho um computador para armazenar tudo que eu quero. Sim. Tenho um smartphone para eu decorar um monte de coisa e contatos. Então, com isso, eu paro de treinar o meu cérebro a decorar e a praticar Com isso. certeza. Entendeu? Porque lembra que, assim, não que eu seja muito velha, mas conta-se que algum tempo atrás, para a gente fazer um trabalho de escola, tinha que pegar a enciclopédia Barça, ir para a biblioteca. Cheguei também na biblioteca. Sim. E o que a gente fazia lá? Grifar o livro, procurar, pesquisar. E tinha que escrever. Manuscrito, Era é. manuscrito. Hoje não, você vai no Google, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola, e você tem um trabalho pronto. Então, isso também influencia muito. Você tem uma memória externa para poder armazenar o que você precisa, e os estímulos que se recebe hoje, eles são muito mais intensos do que recebíamos antes. Então, isso com certeza também tem um efeito sobre a memória. E o ato de escrever, né, tem uma ação pedagógica também, né? Super. Você absorve o conteúdo que você está transcrevendo. Assim, aqueles que tinham amigos que colavam na escola, porque nenhum de nós colou, né? Não, jamais. Jamais. Né, Giovanni? Jamais. Todo mundo é de Jesus, nunca colou na escola. Aí, a gente não, porque eu nunca colei mesmo. Ah, se também minha mãe não. descobrisse... Eu tinha muito medo de Eu também, eu era muito covarde. Não era, não, era covardia mesmo. Quantos amigos nossos faziam uma colinha? Aquele monte de papelzinho, colocava as estratégias onde estava escondida a resposta tal, dentro do estojo, atrás da borracha. Chegava na prova, não precisavam usar. Porque a forma de escrever, de pensar na estratégia, de guardar aquela informação, Acabou já era o decorando. suficiente para lembrar na prova. Então, o escrever, ele tem uma função, sim, de reter informação. Porque você teve que fazer o quê? Você teve que fazer uma síntese daquilo, escrever, pensar Teve como que você ler, faria né? aquilo. Teve que ler. Então, isso já ajudava bastante. Agora, doutora, você falou sobre a questão dos jovens, de repente, estarem sendo exigidos muito no trabalho, nos estudos. Tem uma pressão mesmo sobre o jovem hoje? E isso acaba fazendo com que você perca um pouco a memória mesmo? Sim, existe uma pressão que ela é externa, mas também existe a pressão interna. A externa porque nós estamos numa sociedade que exige cada vez mais que sejamos eficientes. Certo. E mais eficientes do que os outros. Mas existe também a nossa cobrança interna. Eu quero Para ser... corresponder à expectativa, Exatamente, corresponde à expectativa, e na competição eu consigo sobressair. E aí é muito interessante, porque o estresse, e estas situações elas geram estresse, o estresse libera um dos hormônios, que também é um neurotransmissor importante, que é o cortisol. O cortisol ele tem uma função amnésica. O estresse libera cortisol. Cortisol faz com que nós percamos memória. Então, isso, de fato, você pode perder a memória Que é uma com defesa estresse. da mente também, né? Quando você passa por uma situação muito de estresse e tal, para você... Claro, porque o seu organismo ele vai preocupar-se primeiro em sobreviver. E na sobrevivência, você vai manter aquilo que é necessário para sobreviver. Então, talvez armazenar uma informação, ela não é importante para a sobrevivência. Então, você não armazena.
Mas o cortisol, ele é um destes hormônios que atuam com efeito amnésico e o estresse, ele faz com que uma quantidade exagerada de cortisol seja liberada do nosso organismo. Muito bom, estamos falando aqui sobre memória, memória na fase jovem. Eu quero a sua interação hoje aqui com a gente no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. O Chapolin está ali conectado, tem algumas perguntas aí, né, Chapolin? Tem, não posso esquecer de Não fazê-las. esquece, não esquece. Vamos para um rápido intervalo? Vamos lá. Chama aí o intervalo então pra gente, Chapolin. A gente vai pro intervalo e volta já já.